Cada dia nós entendemos, crescemos de glória em glória. Estamos em alegria. O abençoado André leva esta palavra aos nossos irmãos com muita alegria, com muita satisfação. E nós estamos em linha com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E levamos a cada pessoa entender que precisamos estar em linha com a graça de Deus, sem mistura. Que não devemos ficar ali ou acolá. Devemos abraçar esta palavra que liberta, que retira o véu. Quando nós ouvimos esta palavra, o véu é retirado. Então nós vamos compreender cada dia mais. Crescer de glória em glória é saber a cada dia nós recebemos a pérola da graça, que é a palavra que nos faz cada dia mais ter certeza de tudo que o Senhor já nos deu. E aí eu já te agradeço, meu Pai, obrigado. Obrigado, e a gente se sente muito feliz de saber que o Senhor está dentro de nós, que o Senhor está conduzindo tudo. Obrigada, meu Pai. Abençoados de Deus. Abençoados, estamos de volta aí com mais um estudo. Toda sorte de bênção para todos os irmãos. Um bom domingo para vocês. Não vou dar continuidade no estudo que eu estou fazendo na semana. Eu comecei na terça, na quinta e sábado, né? Um estudo que eu estou fazendo, caçando Satanás nas escrituras, provando para os abençoados que não existe um Satanás criatura. Hoje, nesse domingo, não falarei sobre isso. Vou dar prosseguimento a esse estudo na próxima segunda. Amém? Abençoado, hoje você foi chamado para sair desse sistema religioso e servir verdadeiramente a Deus na graça do seu reino dado por Cristo Jesus. Amém? O qual, por sua vez, já Espírito glorificado, precisava do homem na terra para ensinar para os povos e escolheu o apóstolo Paulo de Tarso. Esse é o nosso tema de hoje. Você foi chamado para sair do sistema religioso e servir a Deus. Amém? Meus agradecimentos aí a todos os irmãos do grupo do WhatsApp. Saudações à irmã Salete, irmã Irani, irmã Arlete, irmão Marcos Eufrásio, irmão William, irmão Célio Kramer. E se você também quer participar do nosso grupo, o link está abaixo na descrição dos vídeos. Saudações também aos irmãos do Facebook, do nosso blog e do nosso canal de YouTube. Se você gosta do nosso trabalho de evangelização em graça, na luz das Escrituras e do Evangelho único do Cristo, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e dê likes para nos ajudarmos
a levar esse conhecimento para mais pessoas. Amém? Graças e paz. Esse é o Ministério MNGP. Eu sou o irmão André e o tema desse estudo é o chamado da graça. Hoje é sua vez. O chamado da graça. Hoje é sua vez. Declaramento de Cristo ativado em todos nós para entendermos as revelações do nosso Deus e Pai no Cristo glorificado. Assim seja. Abençoados os nossos irmãos que vivem na lei, ou seja, no sistema religioso moderno. Oh, abençoado André, mas a lei já acabou. Engano seu, meu irmão. Meu abençoado irmão, com todo carinho, é engano seu. A lei testamentariamente, sim, acabou. Mas o sistema religioso traz à tona a lei, revivendo a cada dia nas mentes dos abençoados irmãos que estão lá. É pior, ainda induzem muito mais coisas para distrair as mentes dos irmãos e não contam a verdade para eles. E quando alguns lá acordam para ver a verdade que pregamos aqui, o pastor repreende, diz que nós somos pregadores de Satanás, né? Às vezes os despreza dentro da igreja. Amém? Diz que ele está com demônio, quando não fala que nós somos pregadores de demônio, fala que eles estão com demônio, e etc. É assim que vive o sistema religioso, com os olhos tapados, ouvidos tapados e boca sem língua. Com a palavra diz, tem olhos não vê, ouvido mas não ouve e boca mas não fala. Algum gato deve ter comido essa língua aí. Mas vamos ver o que Paulo de Tarso, o apóstolo escolhido por Cristo para pregar a graça, o evangelho do reino, diz a respeito da lei. Ele fala isso lá a igreja reunida de Roma. Então Romanos 3:19 diz assim: sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale. Então, não está dizendo aos gentios, porque os gentios não viviam na lei, mas aos que viviam debaixo daquele regime. E ele diz: e toda boca se cale, pois o tradicionalismo religioso ditavam e até hoje ditam regras, e aquilo que ali é pregado e aquilo que era ensinado na lei pelos fariseus e que é pregado hoje pelos chamados pastores. Na verdade, só há um pastor, que é Cristo, né? Por isso aqui, na graça de Deus, não nos titulamos pastores. Podemos ser ministro, o irmão André, né? Fora das regras deles, as pessoas eram repudiadas pelos sacerdotes fariseus, como ainda hoje são repudiadas pelos chamados pastores. Amém? Continuando. E todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Aquelas leis tradicionalistas de sacrifícios e ordenanças, obrações farisaicas, levavam a cada vez mais aquelas pessoas ao juízo, por causa da transgressão. Porque a lei toda, ela mostra uma história futurista,
mostra o Cristo vindo, mostra a vitória de Cristo sobre os poderes dos homens, só que as pessoas não vê isso. Hoje não vê, e naquele tempo da lei também não via. Os profetas falavam e eles tampavam os olhos, os ouvidos, né? Por isso que está escrito que se hoje ouvires minha voz, não endureçais o vosso coração. Por causa disso. A lei sempre falou do Cristo, do Mashiach, né? E quando ele veio, não acreditaram nele. E sendo assim, continuaram nas ordenanças da lei, a qual Cristo veio para acabar com essas leis tradicionalistas de sacrifício e ordenanças, obrações farisaicas, e trazer a paz ao povo. Mas eles não estavam entendendo isso, não entenderam, até hoje não entende, e o sistema religioso moderno acompanha o mesmo ritmo. Por isso é sistema. 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, baseando-se na obediência à lei. Aos olhos de Deus, todos que tentam servi-lo pelas ordenanças da lei eram vistos por Deus como transgressores ou pecadores, e nenhum sequer era justo. E hoje, se você tenta fazer a mesma coisa, você também se torna um transgressor. Mesmo não tendo mais validade legal a lei, mas se você tenta servir a Deus com a lei, você também se torna um transgressor. Está se tratando daquele povo judeu farisaico e todos os gentios que se convertiam à lei de Moisés. Mas os que revivem a lei hoje também transgridem a Deus, embora não há juízo para eles, embora já são justificados, mas porém ainda andam em desobediência a Deus e luta cada dia contra Cristo. Por isso muitos estão vivendo sob fogo. Ora, oram e vivem sob prova de fogo. São salvos, sempre salvos, mas estão sendo salvos pelo fogo. Todos vão a congregações, as suas congregações, mas nunca se fartam espiritualmente. Porque o alimento lá é fraco. O alimento lá é vencido. O alimento lá já caducou. Como diz Tito e Timóteo, né? Eles estão se alimentando no alimento vencido. Então nunca se fartam espiritualmente. Aí diz, né? Estou na igreja por causa de Deus. Até acredito. Mas depois desse estudo abençoado, não haverá mais desculpas para você. Oh, abençoado, como assim não haverá desculpa? Não haverá desculpa. Depois que você ouvir todo esse estudo, não tem mais desculpa para você. Você só não vai conhecer a Deus verdadeiramente se você não quiser. Aí é desobediência sua. Então eu vou te esclarecer agora. Hebreus 6, 1. Portanto, deixamos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo. Algumas tradições dizem: deixemos os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemos os ensinos elementares. Deixemos os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ou seja, não misture essas coisas, esses elementos doutrinários da doutrina de Cristo. Princípio elementar
se refere aos elementos básicos e primários que todo judeu recebiam para adoração a Deus. E Paulo diz a eles: tirem, afastem essas coisas da doutrina de Cristo, não misturem essas coisas na doutrina de Cristo. E Paulo diz mais: vamos avançar e largar essas coisas, porque o tempo delas já estão no fim. Ali era ano 50, 60, no ano 70 seria o fim de todas essas ordenanças, porque o templo cairia. Paulo não sabia dessa data, logicamente, mas hoje nós sabemos. E foi nesse tempo, nessa data, tanto as escrituras mostram, tanto quanto os livros históricos mostram que nessa data o templo foi derrubado. Estão tentando fazer outro templo, mas é desobediência. O templo já foi derrubado para justamente essas ordenanças, obrações, sacrifícios, obrações religiosas, tradicionalismo religioso, justamente para isso largar de ser, para tirarmos isso de nossas vidas. Paulo diz: vamos avançar e largar essas coisas e avancemos para a maturidade, para o que é perfeito, sem lançar novamente o fundamento de arrependimento, as obras elementares da lei, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Paulo está falando essas obras, essas ordenanças, levam os seus praticantes à morte da fé, à morte espiritual, da fé em Deus, porque a lei não procede de fé, e sim desses elementos, obrações, tradições, sacrifícios, ordenanças, não é? E que elementos eram esses que os judeus recebiam para adoração a Deus? E que Paulo estava dizendo a eles para não usarem mais esses elementos, não misturar mais na doutrina do Cristo, pois são obras mortas, obras que não têm proveito nenhum para Deus, e ainda transgride tudo que Cristo já fez. Cristo veio e batizou todos na cruz, eles continuam batizando na piscina do pastor ou lá no rio lá da água suja. Amém? Eles não entendem. Agora, que obras mortas são essas? Preste atenção. Os abençoados vê que o que vocês fazem no sistema religioso simplesmente são obras mortas. Você vai conhecer o que é obras mortas. No 2 diz assim: a instrução a respeito de batismos. Por que fala batismos? Porque existe batismo de imersão, aspersão, não é? E diz, e existe o inventado batismo do Espírito Santo, que eles falam, tem que falar em língua, não. O batismo do Espírito Santo é outra coisa. É o batismo que Cristo fez em todos nós na cruz. Não é? Já fomos batizados. Esse é o batismo do Espírito Santo. Não há outro batismo. Esse é o único batismo. Não precisa batizar mais na piscina do pastor, nem no rio lá, da água suja lá, ou fazer excursão, vou para o Rio de Jordão batizar, onde Cristo batizou. Não tem valor hoje nenhum mais. Cristo batizou, abençoado. Ah, claro. Ele veio para cumprir a lei. Então ele tinha que seguir as normas da lei até que tudo fosse cumprido. Será que você não entende isso? E Romanos nos chama a atenção e diz, que nós fomos batizados na morte de Cristo. E Paulo chama a atenção do povo e diz: acaso não sabeis que todos nós fomos batizados na morte de Cristo? Não sabeis, porque se eles soubessem, não ficavam batizando na igreja, não ficavam fazendo batismo nas igrejas dele, nas congregações, que é a palavra mais correta deles, porque fazendo isso
estão transgredindo o que Cristo fez. Está dizendo que o batismo do Cristo não serviu para nada. Então, uma das obras mortas é o batismo, a instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos. Hoje um pregador em graça não põe mais a mão em ninguém, porque não há homem na graça maior que nenhum outro homem. Todos somos iguais. Não existe o homem de Deus. Todos nós somos de Deus. Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Pessoa que prega sobre, a ressurreição dos mortos e sobre o juízo eterno. Não tem mais isso. Não há mais juízo. O juízo já aconteceu. O julgamento já aconteceu. Não tem mais julgamento. Os mortos já ressuscitaram. Hoje eles creem, não, mortos ressuscitarão, vão levantar da tumba, vai sair andando, The Walking Dead. Não, isso aconteceu lá no ano 70, quando ele, na segunda vinda dele, e os mortos não levantaram, não. Quem saiu dos corpos foram os espíritos. O espírito ressuscitou e foi para Deus, o que era para ser. Não haverá mais isso. Não acontecerá mais isso. Hoje todos que morrem e têm esse conhecimento já vão direto para Deus. No Evangelho de Cristo não há batismo, não há Páscoa judaica, chamada de ceia. Não há rudimentos, obrações, ordenanças. E Paulo diz aos hebreus, assim faremos se Deus permitir. Se você já está conhecendo o Evangelho único e verdadeiro de Cristo, agora, hoje, é porque Deus o chama hoje para a faculdade, onde você verá e conhecerá a Deus verdadeiramente, na faculdade de Deus, a graça de Deus, onde todas as coisas são respondidas, são entendidas, porque não é mais segundo o conhecimento da carne, mas pela visão da mente do Cristo que está em cada um de nós. Amém? Fico por aqui. Até mais, abençoados. Bom domingo para todos vocês. Graça e paz.